Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Suinocultura Faixa Preta. Eu sou a Inês Andretta, sempre bom estar com vocês. E hoje a gente tem um convidado muito ilustre, o professor Carlos Augusto Mallmann, que, professor, eu acho que eu não preciso te apresentar, porque todo mundo sabe quem é o professor Mallmann, né? Mas eu vou fazer a apresentação curtinha, tá? Professor Mallmann é professor na nossa querida UFSM, né, lá de Santa Maria, e lá coordena o laboratório de análises micotoxicológicas, famoso LAMIC. Professor Mallmann, muito obrigada por compartilhar teu tempo aqui com a gente. É um prazer. Obrigado pelo convite, Inês. Estar nos eventos assim como esse, para mim é um evento, isso que a gente consegue passar aquilo que a academia faz, né, para o mercado, o mundo inteiro, né, e aqueles que nos ouvem aí nos podcasts ou assistem. Obrigado. Muito bom. Esse é um podcast que tem bastante essa função, inclusive, né, professor, de comunicar para fora da universidade o tanto de pesquisa bacana que a gente faz, o tanto de trabalho, né, que a gente desenvolve dentro das universidades. E nós dois compartilhamos uma paixão, que são as micotoxinas, né? Então, vamos falar delas, professor. Quanto tempo elas estão na tua vida? Como é que elas entraram aí na tua vida? E conta pra gente um pouquinho dessa problemática e do que vocês têm desenvolvido no laboratório agora para controlar um pouquinho esse problema. Bom, as micotoxinas estão na minha vida há 40 e poucos anos já, né? Então, eu sou um velhinho nas micotoxinas e começa quando eu era veterinário ainda, né? Que eu vi os primeiros casos de animais morrendo por micotoxina. Ninguém sabia o que era e desde então, naquela época, eu era de cooperativa, né? Que aí morriam os animais ainda. E aí eu trabalhei toda a minha vida com isso. Então, ultimamente, a gente tem se focado num aspecto, digamos assim, a gente é bem holístico nisso, né? Então, não é a parte clínica. Você tem que olhar o problema da micotoxina desde a sua origem e não pelo final. Que quando a gente está lá, olhando aquele peitinho, tá? Que está lá na gôndola e decide comer ele e pagar por ele, né? Comeu, pagou, né? A gente se esquece de tudo o que chega para fazer ele chegar ali. E normalmente a gente só foca nisso. A gente só pega esse meio. Mas lá, os preliminares, eles não estão na nossa visão, assim, no campo de visão. E micotoxina está nos preliminares. A gente normalmente sempre trabalhou, né, o meio da cadeia antes de chegar na carne. A gente não trabalhou essa parte de até chegar dentro do processamento da ração, da nutrição e transformar isso em carne, que é onde vai ter o valor final mesmo, é quando alguém paga a carne, aquele produto que a gente está oferecendo. Então, nos últimos anos, a gente se tornou muito mais preocupado com isso, e isso começou quando a gente criou uma linha de amostragem. Micotoxina parte por bilhão. Parte por milhão significa 8 pessoas na população global, e essa é a unidade com a qual a gente trabalha. Em leite, a gente trabalha com 4 pessoas, 500 partes por trilhão é o limite máximo. Então, se imagina quanto você tem que trabalhar aí para baixo disso. E a partir daí, a gente conseguiu, então, trazer uma amostra que a gente podia ter um resultado mais próximo daquilo que era a verdade, mas aí entramos numa outra área que o que eu tenho que fazer para evitar isso? Então, a armazenagem passou a ser um foco nisso. O mesmo, eu tendo uma armazenagem adequada, como é que eu consigo selecionar as matérias-primas com menor problema? Então, essa parte da amostragem tem uma linha de pesquisa e foi coordenada pelo Adriano, o Adriano Mallmann. E aí nós começamos a passar, antes dessa armazenagem, eu tenho que me preocupar com o que eu vou botar dentro do silo. Porque a gente diz assim, é legal ter um milho, por exemplo, que não tenha toxina. Isso é muito legal, mas isso é utópico. Ninguém vai plantar um milho só porque ele não dá toxina. Isso aí é meio, né, ingenuidade da gente, né? Às vezes, então, na verdade, a gente é meio ingênuo, assim, né? Mas quando você começa a realmente botar isso na prática, a gente vê, esse cara não vão... O que nós vamos fazer, então? Então, temos que ter um meio termo. E aí se passou a trabalhar, e nós estamos desde 2004, já metidos, está quase fazendo, está fazendo 10 anos, metidos nessa área, com passo tempo, de seleção genética para isso. Então, assim, não produz toxina.
Mas ninguém vai plantar se isso não produzir. Uhum. Então, nós temos que atender a cadeia bem holisticamente. Assim, eu tenho que pagar aquele cara que quer colher toneladas por hectares. E a gente começou bem pequenininho quando a produção. Hoje você produz aí 18, 20 toneladas por hectare. Na época era 4, 5, 10 toneladas, assim, estourando, já dá o dobro de produtividade. Então, esse cara quer mais. O produtor, o agricultor, ele quer mais produtividade. Mas nós não nos interessa isso. Se essa produtividade não tiver nutrição e tiver menos toxina, porque a toxina é um dos fatores mais caros de serem mitigados dentro de uma ração. O uso dos aditivos, a gente tem uma coletânea muito interessante, né? Vários produtos para as micotoxinas, isso é bem legal que a gente tenha isso, mas ele agrega um custo muito grande dentro da formulação. Bom, então qual é a ideia? Vamos baixar esse custo, porque eu tenho que ter lá no final, o objetivo é único, exclusivamente, ter um lucro, porque a parte clínica não existe mais praticamente hoje dentro da área veterinária, assim, que a gente tenha problemas de micotoxina. Ninguém mais é louco de deixar isso acontecer. Bom, então como é que chega nisso? Como é que resolve? Eu tenho que ter um problema, eu tenho que ter uma produtividade e eu tenho que ter uma nutrição lá na genética. E dentro dessa nutrição, o terceiro fator é menos toxina. Então veja que a gente tem que triangular os interesses de todas as áreas, dentro de um valor que seja interessante para todos. Ou seja, que todo mundo possa fazer a festa. Então, esse é um trabalho de seleção que começou há 10 anos, agora dando conta disso, e a gente já conseguiu grandes avanços. O problema, às vezes, é como é que você faz, porque o cara não plante o material genético que você não quer. Então, existem umas manhas aí que a gente usa para que a gente consiga plantar ou selecionar, para que dentro do nosso silo entre o que é interessante. E aí, de novo, voltou. Então, esse trabalho é feito hoje por uma egressa aí da URGS, e outro egresso meu, a Cristina e o Juliano Vidal, a Cristina Tonial, que são, um é daqui de Santa Maria e ela que veio de Porto Alegre. Então, eles que capitanearam esse processo. E nós chegamos, então, a fazer uns trabalhos bem interessantes, mas no sentido de valuation. Eu quero saber o valor mesmo do que vai custar aquela minha dieta. Quanto o componente milho impacta naquilo ali. Mas esse milho, às vezes, eu crio regiões ou micro-regiões onde esse material genético é selecionado, é mais plantado e ele vai cair dentro de um silo. Então, eu tenho que confirmar que aquele meu silo, ele tenha todas essas virtudes que vieram, então tenha menos micotoxina e tenha menos nutrição, aí eu vou, maior nutrição, aí eu vou ter que verificar isso, não gosto muito da palavra checar, mas eu vou ter que constatar isso. Muito bem, então são feitos sistemas amostrais para isso, para que a gente consiga fazer o valuation do silo. Então a única variável que vai ficar ainda vai ser a logística, porque esse silo pode estar muito longe da ração que eu quero formular, porque você consegue decidir, você tem 200 silos na empresa. Qual é o silo que eu vou fazer a ração para pintinho? Qual é o silo que eu vou fazer a ração para as matrizes? Qual é a dieta dos leitões? Então, a gente consegue definir quem é que vai ser usado para quê. Mas a logística é o que custa, digamos assim, que passa a ser um fator. Então, mas a única coisa que eu preciso calcular é realmente quanto é que custa transportar esse material. Então, nós chegamos num ponto de excelência em algumas empresas já, e o Brasil é o único país que tem isso no mundo. Então, eu tenho viajado por muitos lugares, tenho me propiciado assim, muitas viagens legais, assim, para mostrar isso fora, porque o pessoal está engatinhando nisso e nós já estamos andando com isso há 3, 4 anos. Esse processo já é rotina dentro de algumas empresas, grandes empresas, que fazem isso para tomada de decisões gerenciais e de uma forma racional. Então, o risco micotoxina também foi uma coisa que foi implementada junto, que agora a gente consegue enquadrar todos esses fatores. Então, todo mundo fala em risco micotoxina, mas eles olham uma análise. Mas tu tem que olhar várias coisas, tu tem que olhar a prevalência do fenômeno. Não é dizer assim, eu encontrei uma amostra aqui com 200 ppb. Isso não quer dizer nada para uma empresa. Isso foi aqueles lotezinhos lá que receberam, mas dentro de uma forma de uma empresa que tem milhões de toneladas, aquilo não vai impactar economicamente. Então, tu tem que ter... Quantas vezes eu mandei a campo uma ração contaminada?
que isso vai impactar economicamente, né? Se foi um pico, né, bom, isso vai se diluir naqueles outros níveis, né, que não causaram problema. Então, tudo isso já está hoje em tempo real, né? A gente conseguiu colocar isso em tempo real, porque um dos problemas, um dos entraves que era isso, era a informação, a velocidade da informação. A gente tinha um delay de que você colhe a amostra até que a informação regressa ao tomador de decisões. Isso levava, às vezes, 10 dias, ou depende, você está lá em Criciúma. O milho já tinha sido usado. Nem assim, né? Não, e os laboratórios, a gente não tem uma capacidade assim. Hoje tem 24 horas, mas isso é excepcional para a liberação de navios, ou coisa assim, é história importante. Mas assim, para a empresa, isso custa muito caro. Né? Ou você pode fazer o teu diagnóstico local, mas isso também demora, e até que interpreta, você tem uma análise, então você tem que ter várias análises. Isso é que nem exame de sangue, não adianta fazer cada morte bispo. Né? Bispo tem pouco, então quando morre o bispo, vou fazer uma análise. Né? Então vai dizer quando. Né? Nem me lembro a última vez que morreu um bispo. Tá? Então, se a gente usar essa dinâmica assim, vai sempre comer barriga. Então o sistema hoje já está muito fácil, muito rápido, as pessoas gostam de fazer porque é fácil. Ninguém gosta de fazer uma coisa difícil, eu não gosto de fazer coisa difícil, principalmente agora que eu já estou mais maduro, assim, nas boas, só vou nas boas. Tu que é jovem ainda, né, vocês têm que pegar umas pedreirinhas ainda também. Pegar umas pedreiras também, né, bom? Engrossa o couro, assim, um pouco, né, mas assim, nós já estamos, assim, com esses trabalhos que se desenvolveu, com essas equipes, né, e agora essa, assim, que consolidou, publicou isso é aceito pela comunidade científica. Então, os pares internacionais, né, é uma coisa que estão buscando, né, aqui no nosso Brasilzão, né, que a gente consegue produzir coisas realmente aplicáveis. Esse é o papel da universidade, produzir coisas que realmente as pessoas possam comprar. Tá? E a sociedade compra isso, porque isso gera resultados. Eu sei sempre daqueles professores velhos assim, que acham que as coisas que a gente faz dentro da universidade tem que ter uma aplicação prática. Tá? Sempre busquei isso. Tu é dessa escola também, tu conhece muito bem isso. Né? A gente tem que fazer alguma coisa que as pessoas realmente vão usar. Fazer, já é um fetiche do sexo com os anjos, não, sexo dos anjos, né? Então isso já não funciona, né? O cidadão não tem que estar pagando isso. Né? Às vezes tem pesquisa de base que ela vai se tornar, nós temos muita pesquisa de base para consolidar e consubstanciar essa informação aplicável. Então tem muita coisa de desenvolvimento de laboratório, coisa que leva anos realmente até a gente chegar a um nível desses que nós estamos trabalhando, assim. Estou muito feliz com isso, que a gente chegou nesse ponto, assim, que o Brasil, de novo, é protagonista numa área bem complexa, que a gente tem a velocidade que ninguém tem essa velocidade. Hoje é internacional. Hoje sai agora, essa semana está saindo um survey sobre nutrição e sobre micotoxinas em toda a América do Sul. A DSM-Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM-Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Excelente. Professor Malman, muito obrigada por compartilhar a tua pesquisa com a gente, compartilhar o teu tempo, o teu conhecimento com a gente. Micotoxina é um assunto fantástico, né? Mas é tão amplo, né? A gente poderia conversar muito mais aqui e, na verdade, a gente não quer perder a oportunidade de conversar um pouquinho mais contigo, então, a todos que estão nos ouvindo, por favor, fiquem ligados, logo a gente vai ter mais um podcast com o professor Malman. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui e até a próxima. Oi pessoal, eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima.